Nós estamos iniciando mais um programa Castelo Forte, da comunidade evangélica de Lajeado, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E no programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Fernanda Goulart Huttner. Ela é médica dermatologista e trará para nós informações importantes do cuidado com a pele, do cuidado com a saúde, principalmente nessa época de verão, onde nós nos expomos muito ao sol e temos uma vida mais externa do que ficar dentro de casa. Que nós possamos ter um encontro maravilhoso aqui. Hoje é minha despedida também. No próximo programa o pastor Eric assumirá a condução do encontro e que nós possamos ter aqui um momento de aprendizado, de crescimento. Então, doutora Fernanda, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com as pessoas que nos assistem, porque tu fizeste faculdade de medicina, né? E depois tu te especializaste em dermatologia. Por que tu escolheu essa área? O que essa área tem assim que mexe contigo? Como é que tu vês isso assim? Olá, antes de começar eu gostaria de agradecer por estar aqui. Lajeado tem um significado muito importante na minha vida. É a cidade que eu venho visitar os meus avós desde criança e é a cidade onde a minha filha nasceu. Então eu sou eternamente grata a essa região aqui. A dermatologia ela entrou na minha vida durante a minha formação de medicina, porque eu tive uma professora dermatologista que foi nota 10 para mim, assim, ela foi inspiradora. Me chama muito a atenção a dermatologia pelo quanto de verdadeiro eu encontro em cada paciente que conversa comigo, através do simples olhar da sua pele, o que eu posso verificar, o que eu consigo ajudar. Então, acho que seria mais dessa forma simples, a maneira de enxergar o problema e através do que eu estou olhando, junto com as informações que o paciente me traz, um serviço praticamente de um detetive das doenças da pele. Tá? Agora, nesse período do verão, são muitas as informações que a gente pode ajudar, realmente. O uso do protetor solar é uma coisa, é um assunto amplo, assim. Se a gente fosse falar todos os detalhes, a gente poderia ficar aqui, acho que mais ou menos uma hora, pelo menos. O protetor solar ele é um produto que é aplicado sobre a pele, nas áreas expostas, no dia a dia, o ano todo. Através disso, a gente consegue fazer um bloqueio da radiação ultravioleta e também da luz visível, que é essa luz que permite com que a gente visualize as coisas durante o dia. Algumas doenças são associadas à radiação ultravioleta, que é a radiação que é através do sol, né? Então essa luz aqui, ela também tem uma espécie de radiação. Ela tem uma radiação, porém ela não é cancerígena. Tá? Ela não é suficiente para estimular a formação do câncer de pele o câncer de pele. Porém, ela estimula a pele a produzir mais melanina e, através disso, a gente consegue alguns problemas. Melasma, rosácea, a gente tem algumas coisas que são estimuladas pela lâmpada comum. A lâmpada comum ela tem dentro do vidro um pequeno filtro que faz com que a radiação seja filtrada e aí a gente consegue somente o benefício da lâmpada. Vamos simplificar dessa maneira. Porém, a gente deve usar o protetor solar o ano inteiro. Às vezes a gente acha, né, doutora Fernanda, que a gente precisa usar o protetor só no verão, né? Que a gente está mais exposto ao sol. Então ele deve ser usado também no inverno, também em ambientes fechados, onde a gente está exposto à luz artificial. Porém, dentro de cada caso individualizado, dentro da necessidade individual de cada paciente. É difícil a gente generalizar as coisas, né? Se a pessoa tem uma tendência a manchar a pele, ela tem mais reação com lâmpada comum.
Se ela não mancha a pele, ela não tem nenhum problema com a lâmpada comum, porque a lâmpada comum não causa o câncer de pele, exceto se for bronzeamento artificial ou alguma coisa mais agressiva. Tá? Por isso seria bom sempre procurar um profissional para que pudesse orientar a pessoa a partir das suas características, né? É isso. E é difícil generalizar porque não existe uma regra para todo mundo. De uma maneira geral, as pessoas deveriam usar protetor solar entre 15 e 30 minutos antes de se expor ao sol, de manhã e ao meio-dia. Isso seria uma regra se fosse igual para todo mundo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ela recomenda o uso do protetor solar diariamente. Porém, a gente tem que avaliar dentro do consultório e dentro de cada caso a sua necessidade. Nas crianças, por exemplo, nessa época do ano, as crianças vão na escolinha. As escolinhas estão orientadas, a Organização Mundial da Saúde ela tem um protocolo de organização para que as escolas consigam auxiliar as crianças na hora de expor na pracinha, nas brincadeiras, em áreas abertas. As mães podem mandar já a criança de casa com o uso do protetor solar ou a escola já tem o protetor que a gente fornece, né? Como mãe a gente deixa lá à disposição. Quando a criança chega na escolinha, ela aplica antes de ir para a área exposta. São maneiras diferentes, em diferentes faixas etárias. A maioria dos cânceres que são preveníveis são de pele. Em torno de 45% de todos os cânceres que existem, que podem ser prevenidos, são de pele. Então é bem importante a orientação sobre o uso do protetor solar, e quais recursos a gente tem, né? O uso do protetor na pele. Hoje em dia já existe também o uso do protetor oral, que não substitui, mas ele é um recurso a mais para quem tem problemas de pele. Pessoas que têm melasma, elas podem fazer uso da medicação. Pessoas que têm rosácea, que são muito sensíveis à radiação, elas têm esses benefícios aliados. E aí mais as coisas... As barreiras físicas que a gente diz, que é o uso do chapéu, uso do óculos solar, não se expor no horário de pico de radiação ultravioleta do tipo B, que é o horário do almoço, né? A gente tem que fugir dessa radiação, que é a radiação mais perigosa. Tem uma radiação que ela é constante o dia inteiro, que é a radiação UVA. Essa radiação ela é mais associada ao envelhecimento da pele. E as pessoas se preocupam muito, olha, eu estou ficando com ruguinha, eu estou ficando com a pele manchadinha, o que eu faço? Tem que usar protetor. Não tem jeito, assim, a gente não tem como fugir disso. Uma coisa que, enquanto você falava, eu me lembrei, assim, às vezes a gente vai comprar um protetor solar e lá diz assim, fator de proteção 60. Às vezes tem uns que diz assim, fator de proteção 30. O que isso quer dizer? Significa que com 60 eu posso ir no sol do meio-dia? O que isso quer dizer, assim? Porque às vezes a gente confunde, né? O fator de proteção com o horário. Como é que você poderia explicar um pouquinho para nós isso? Assim, é uma dúvida que eu sempre tenho. Isso é uma coisa que é comum, essa dúvida, porque ela realmente... A legislação brasileira, em 2012, ela tentou regulamentar isso de uma maneira que ficasse mais explicado no frasco para o paciente. Então, o que acontece? Quando ela diz um FPS 30, significa que ela pode ficar 30 vezes mais exposta do que se ela estivesse sem o protetor solar no horário do almoço para formar um vermelhinho na pele. Como é que isso acontece? Assim. Se eu vou sem protetor solar no horário do almoço e levo 5 minutos para ficar com a pele vermelha, se eu passar um protetor 30, eu fico 30 vezes mais o tempo do que aqueles 5 minutos. Então é uma coisa muito individual de cada pessoa. O que acontece que gera uma confusão é que o protetor solar fator 30, ele fornece uma barreira, ele bloqueia a radiação ultravioleta B, que é essa que é a mais cancerígena, 96%. Então tem 4% que continua passando e não tem como bloquear, num fator 30. Se a gente usar um fator 50, ao invés de 96%, é 98%. Então,
eu vou pagar bem mais por um filtro solar, porque é um fator mais alto, e a barreira aumentou 2%, não faz diferença 2%. Exceto se eu tenho algum problema de pele, se eu já tenho um histórico de câncer de pele, se eu tenho uma sensibilidade exagerada, se eu tenho rosácea, melasma, vitiligo, eu tenho uma doença que vai fazer diferença 2% a mais de proteção. Então eu acho que é isso aí. O que aconteceu na lei de 2012, na regulamentação, é que houve uma tentativa, e aos poucos está se organizando isso para acontecer, de tirar esse fator. Por exemplo, tem alguns frascos de protetores que dizem fator 100, FPS 100. É confuso isso para o paciente, que ele pode achar que 100 significa que ele está 100% protegido. E não é. É 100 vezes mais em relação àquela dose do que se ele estivesse sem o protetor no horário do meio-dia para formar o vermelhinho na pele. Isso é confuso mesmo, eu acho que isso encarece bastante o produto, se adiciona muitos produtos nele para ele conseguir essa barreira FPS 100 e não justifica 1% a mais de proteção, então isso está mudando. E existe, assim, uma diferença de protetores, por exemplo, assim, eu preciso usar um tipo de protetor no rosto, outro no corpo, ou o mesmo que eu uso no corpo todo, eu posso usar no rosto também? Isso depende. Por exemplo, se eu estou conversando com um adolescente que tem uma propensão a ter acne, a acne é mais localizada na face, em áreas onde a gente produz mais oleosidade. Eu não posso usar um protetor que eu uso no corpo, que ele tem uma oleosidade aumentada para usar nos braços, nas pernas, e vou aplicar no rosto mesmo o protetor, porque vai piorar a acne dele. Então aí, neste caso, a gente orienta um protetor específico, uma apresentação em gel fluido, alguma coisa com secativo, depende individualmente daquela situação. No geral, as pessoas necessitam de um protetor separado para a face em relação ao corpo. Porque no corpo, geralmente, a gente precisa de mais oleosidade. A pele é mais seca e requer mais hidratantes. Na face, não. A face, eu posso adicionar uma base junto, que ela vai te proteger mais da radiação visível, da luz visível. Ela protege mais das manchinhas. Eu posso colocar vitaminas, eu posso colocar no protetor um clareador para quem tem manchinhas. Então, o protetor solar da face, ele é um protetor, assim, eu gosto de dizer que é um mimosinho. Ele é especial para a face, dentro daquela situação individual. Sim, porque, principalmente pensando nas mulheres, né, a gente vai ter a proteção e ainda vai ter uma maquiagem junto, vai estar se cuidando, assim, uma aparência diferente, né? Sim, e fica bastante prático também, tu usar um produto que te protege, tem a base, às vezes tem um componente secativo, e ainda pode ter um clareador, tem muitas coisas que são somadas num único produto. Hoje em dia as pessoas querem praticidade também, né? Não ter que usar um, usar outro. Eu acho que isso aí já está um pouco ultrapassado. E Fernanda, uma coisa assim que eu acho que é importante e pelo menos para mim é uma dúvida que eu sempre tenho. As pessoas que têm a pele mais escura, elas também precisam ter uma atenção especial, porque hoje nós vivemos aqui em Lajeado, a nossa cidade nós temos aqui os imigrantes, os haitianos que estão morando aqui. Nós temos pessoas de pele muito clara, pele muito escura. Como é que essas pessoas também poderiam se cuidar na questão do uso do fotoprotetor? Os pacientes que são afrodescendentes, eles têm uma proteção a mais. A competência, o melanócito dele é mais competente, então ele produz mais melanina e ele tende a achar que por isso ele não tem uma tendência a ter câncer de pele. O que se vê com os estudos é que esse tipo de paciente, por usar, né, por ter um conhecimento equivocado de que precisaria menor quantidade de protetor solar por já estar naturalmente protegido, eles têm historicamente um câncer de pele bem mais agressivo. Acho que falta um pouco de esclarecimento, de acesso a estudos, a explicação mais acessível para eles.
Tem algumas avaliações que foram feitas nas praias de Santa Catarina. Se verificou que as pessoas que estavam expostas com um tom de pele mais clarinho, elas faziam um uso mais regular do protetor solar, porque também elas têm acesso mais rápido à informação e elas são mais preocupadas com isso, diferente dos pacientes que são afrodescendentes. Então eles também têm que usar protetor, porque o câncer de pele deles é muito mais agressivo. Às vezes, quando eles buscam ajuda, a gente perde a chance de salvar um paciente. Eles têm melanomas mais agressivos, eles têm alguns tipos que poderiam ser prevenidos e a gente pode evitar a morte de muitas pessoas através do esclarecimento, né? Acho que é muito importante isso. Quando você falava da praia, né, me veio assim, tem gente que vai para a praia e passa a todo momento, tá reaplicando fotoprotetor, né? E as crianças e a água. Por exemplo, eu tenho 2 pequenos, né? Eles vão lá, tomam um banho de mar, aí eles vêm para a beira da praia, depois eles vão de novo, tomam um banho, voltam. Com que frequência a gente deveria aplicar o fotoprotetor daí? Bom, toda vez que ele vai na água, que ele toma, mesmo que o protetor esteja escrito que ele é resistente à água, ele diminui o efeito. Então, cada vez que ele vai tomar um banho de mar, a gente deveria, teoricamente, reaplicar o protetor solar. O que acontece aqui para a criança, a gente tem uma regrinha boa, que eu acho bem legal, que é a regra da sombra. A regra da sombra é assim, se eu fico de pé na praia e eu olho o tamanho da minha sombra, se a minha sombra é menor do que a minha estatura, significa que é a hora de sair do sol. Esse sol é perigoso. Porque muitas vezes a gente está na praia, ainda mais com crianças sem relógio, sem celular, sem nada que indica, olha, esse sol é perigo. Então a regra da sombra para a criança é fundamental. A gente olha, por exemplo, eu tenho 1,68. Se eu olhar a minha sombra é maior do que 1,68, é seguro. A radiação está mais inclinada, é seguro eu me expor com protetor solar, mas eu posso curtir a minha praia tranquilo. Isso acontece mais no sol depois das 10 da manhã e antes das 4 da tarde. Né? É o perigo do sol, assim, é onde a radiação ultravioleta B é mais incidente e é onde é o sol que é cancerígeno. Fenomenal essa dica da sombra, eu nunca tinha ouvido e realmente quando nós vamos à praia não levamos, né, relógio, celular, essa dica é fenomenal. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Fernanda Goulart Rutner, ela é médica dermatologista, atua aqui na cidade de Lajeado. E quem sabe, doutora Fernanda, você poderia deixar assim uma última palavra para as pessoas que nos assistem, né? Talvez uma recomendação ou um recado assim, que tu gostaria que te venha, assim, que te ocorre nesse momento. Eu acho que é legal falar agora, só para encerrar mesmo, uso do repelente, né, com a história do Zika vírus e tudo o que está acontecendo. O repelente tem que ser aplicado por último. O protetor solar vem antes, ele é absorvido pela pele, a gente aplica o repelente como se fosse formar uma barreirinha, uma nuvenzinha sobre a pele, tanto na área que está exposta, quanto na área não exposta. Embaixo da roupa também tem que passar tanto o protetor quanto o repelente. Nos horários de pico de mordida do mosquito, é no começo da manhã e no fim da tarde, é onde acontece onde é o maior risco de a gente sofrer uma picada do mosquito. O ar-condicionado e o ventilador são maneiras de evitar o contato com o mosquito, eles espantam o mosquito. E o perfume e o hidratante, eles atraem o mosquito. Então é muito importante que as pessoas usem o repelente adequado, conforme a idade, né? E daí tem diferentes idades, diferentes repelentes. Aí a gente tem orientações pessoalmente no consultório, porque a história é muito grande. Mas são detalhes, o uso do perfume, o uso do hidratante, por favor, não usem ventilador, usem inseticidas elétricos próximo à área de entrada de mosquitos, próximo de janela, próximo de porta, para afastar e assim a gente consegue controlar melhor esse tipo de infecção. Maravilhoso, muito obrigada, Fernanda. E nós desejamos também que tu possas ter assim um ano de 2016 maravilhoso com tua família
E muito obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento que tu tens nessa área. Claro, poderíamos ficar horas aqui conversando, né? Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz de ser convidada. Espero poder ajudar algumas pessoas de uma maneira simplificada e desejar a todos um abençoado 2016. Muito obrigada. Olá, nós ouvimos há pouco uma entrevista com a doutora Fernanda Huttner, onde ela falou um pouquinho para nós sobre o cuidado com a nossa saúde, através do uso do fotoprotetor, a exposição aos raios nessa época de verão e também durante o ano todo. E ao ouvi-la e conversar com ela, eu me lembrei de um texto do Evangelho de João, no capítulo 2, onde nós temos relatado ali o primeiro milagre público de Jesus. Ele era ainda muito jovem, seu pai José já havia falecido, e ele, sua mãe Maria, seus irmãos e seus 12 discípulos, eles recebem um convite para participar de uma festa de casamento, que para os judeus era celebrada sempre na terça-feira, o terceiro dia da semana. E Jesus então vai para esta festa na cidade de Canaã, perto da Galileia. E na metade da festa, quando as pessoas estavam embaladas por aquele momento de alegria, eis que surge uma situação bastante complicada. O vinho chega ao fim. E isso, na cultura judaica, era bastante difícil para a família anfitriã. Isso significaria que essa família sofreria muita humilhação. E acontece que, nesse momento, Maria interfere na situação e se dirige
a Jesus. Durante a festa, ela vai conversar com ele e diz para ele que ele pediu que ele fizesse algo para aquela família, pediu que ele pudesse interferir naquela situação. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora. Nesse momento, Maria sai de cena e ela diz aos empregados: façam o que ele mandar. Jesus pede então que eles coloquem água num pote, em vários potes, e pede que sirvam a água ao chefe da mesa, que cuidava da qualidade da comida e da bebida que era servida nas festas. E ao chegar para o chefe da mesa essa água, ele prova e diz assim ao noivo: nossa, o costume das nossas festas é que o melhor vinho seja servido no início, mas você está servindo o melhor vinho da metade para o final da festa. E aí acontece então o milagre da transformação da água em vinho. Depois disso, os discípulos e Jesus seguem o seu caminho a Jerusalém, Cafarnaum, e o relato bíblico diz que os discípulos, eles creram em Jesus. Interessante, queridas amigas, queridos amigos, esse milagre de Jesus, ele acontece no silêncio. Não há alarde, não há gritaria, não se exige nada em troca. O texto em nenhum momento diz que o noivo tinha fé ou que os serventes, os empregados tinham fé. Jesus não precisou disso para mostrar para as pessoas que ele era Deus. O milagre acontece no silêncio, e no silêncio Jesus garante que aquela festa de casamento possa continuar. Jesus garante que a alegria possa continuar. E eu gostaria de desafiar você para que você pensasse um pouquinho sobre os milagres que Deus tem operado na tua vida em silêncio. E quantas vezes Deus tem provocado também em ti a fé. E quantas vezes Ele tem restaurado a alegria e permitido que a festa, que é a nossa vida, possa continuar. Jesus está ali com aquele gesto muito silencioso. Ele está mostrando como será o reino de Deus. Ele está garantindo que nós possamos experimentar esse reino, já agora em pequenos sinais. Agradeça por isso. Agora eu quero convidar para que a gente possa olhar para Maria. Maria, na dificuldade daquela situação, ela buscou a Jesus. E ela poderia ter pedido aos serviçais que fossem comprar ou que pedissem emprestado. Mas não. Na dificuldade, ela olha para aquele que entende o que nós precisamos. Ela olha para aquele que conhece as nossas necessidades. Ela busca a Deus. E ela tem a resposta. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: quando você está diante de uma dificuldade ou da dificuldade de uma pessoa, você deve dizer o seguinte: eu não sei o que vou fazer lá, mas sei o que Deus pode fazer. Maria soube o que Jesus poderia fazer, não somente como seu filho, mas principalmente como filho de Deus. Você tem atentado para as dificuldades das pessoas ao teu redor? Você tem percebido que muitas festas estão na iminência de acabar? E aqui eu não me refiro à festa como um baile, como uma diversão. Você tem percebido que tem muitas pessoas cuja vida está precisando de mais alegria? E você tem atentado para isso? E mais, você tem levado a Deus essa situação? Conta uma história que um homem passeava com seu fiel cachorro e o seu cavalo num deserto. E eles morrem porque passam fome e sede. E eles chegam num lugar que
eles achavam que era o céu, porque tinha uma porteira muito bonita, foram bem recebidos, e eles perguntaram para o guarda daquele lugar que lugar era aquele. E ele disse, olha, aqui é o céu, podem entrar. E ele olhou para o animal, para os animais que o acompanhavam e pensou, nossa, que lindo aqui, precisamos tomar água. Ao que o chefe ali, a pessoa da recepção disse, sim, nós temos uma fonte que vocês podem tomar água, mas tem um detalhe, animais não, apenas você, deixe seus amigos do lado de fora. E esse homem disse, não, então eu não posso ficar aqui. E aí ele seguiu viagem. E de repente, num outro lugar, ele encontra uma porteira muito antiga, muito velha, assim, caindo aos pedaços. Mas ela está aberta. E ele resolve entrar. E lá eles são acolhidos por uma outra pessoa, também muito doce, muito querida, ao que eles pedem, posso tomar água? E ela diz, aqui tem uma fonte, pode tomar. Meus amigos também podem? Sim. Vocês três podem tomar água dessa fonte. E ele pergunta, que lugar é esse? E ele diz, aqui é o céu. Mas como? O céu era na outra porta. Aqui também é o céu. E ele recebe como resposta, não, lá não é o céu. Lá eles fazem o favor de ficar com as pessoas que só pensam em si e que só pensam nas suas necessidades e que deixam de lado o olhar para o outro. Lá é o inferno, o céu é aqui. Maria aponta para essa característica importante do reino de Deus. O olhar não só para si, o olhar para o outro, para outra pessoa. E aí nós podemos viver o céu, que segundo Leonardo Boff é símbolos, aquilo que une, aquilo que congrega. Que Deus viva em nossos corações para sempre, que Ele nos guarde em sua paz e que pela graça da fé nós possamos atentar aos pequenos milagres que acontecem em nossa vida e nos engajarmos com as necessidades das pessoas ao nosso redor, entregando todo o nosso ser nas mãos de Deus. Amém.